Boa noite, gente. A gente começa hoje a segunda noite, né, dos nossos encontros, onde a gente está conversando sobre diversidade nas redações. E aí, a gente ontem encerrou nossa conversa, bastante proveitosa, inclusive, e eu pedi para vocês assistirem aquele programa TVDH, né, que é o TV Direitos Humanos, cujo tema é o direito humano à comunicação, entendendo que o direito humano à comunicação é um direito garantidor de outros direitos, é um direito pelo qual perpassam todos os demais direitos, e não dá para falar em diversidade se a gente não entende a lógica dos direitos, né? O que a gente tem como direito, e a diversidade é um dos nossos direitos, assim como é dever do Estado promover políticas públicas que garantam o acesso aos direitos. Então, a gente ontem encerrou a nossa conversa falando sobre direitos humanos e vocês ficaram com a missão de assistirem ao programa. E aí eu queria começar hoje a partir desse ponto. Queria saber de Alme, queria saber de Viviane e de Irisvaldo, né, que estão aí na sala. Se vocês assistiram, como é que foi, o que é que vocês gostariam de destacar do que vocês assistiram para a gente começar aqui nossa conversa de hoje. Quem começa? Bom, Irisvaldo, o Alvo está falando aqui, tá? pois Eu não não. assisti, não deu para assistir, a correria foi grande e quase eu cheguei atrasado hoje, mas eu fiz um esforço para me chegar em hora, mas não consegui assistir. Mas eu vou Foi ver que eu mesmo. posso assistir um dia ou um tempo aí, beleza? Beleza. Obrigada, viu, Almen? Elisvaldo está dizendo que não conseguiu assistir ainda, e a Viviane disse que assistiu uma parte e não conseguiu assistir até o final. Viviane, tu poderias compartilhar com a gente um pouco do que tu assistiu, quais foram tuas impressões? Professora, vê um link para nós? Mandou um O link? link Eu mandei para a gente ontem, assistir. eu mandei ontem, Aí, deixa eu procurar, deixa eu pegar se aqui puder de novo, peraí. ir amanhã, ou hoje à tarde, à noite. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha ele aqui, o link, peraí. Vou botar mais uma vez no chat, peraí. Eu não sei que eu vou conseguir tirar aí no chat aí, mas eu vou fazer o possível. Se puder mandar no e-mail, a Jéssica enviar para nós, vai ser muito bom. Eu vou jogar ele aqui no chat, e aí, Jéssica, se tu puderes mandar para eles. Ah, tu já colocou, tu falou aqui, ó. Viviane, o contexto é semelhante, mas eu queria, se você pudesse, destacar o que você considerou importante do que você viu no programa, né? Porque o programa tem mais detalhamentos, vamos dizer assim, aprofunda mais, né? Especifica mais. Ó, Jéssica, se tu puder botar de novo, bota, porque aí atualiza aí para quem não assistiu. É muito importante que vocês assistam esse programa, porque acho que muitas coisas vão fazer ainda mais sentido, né, além do que a gente conversou ontem, a respeito dessa necessidade de termos a diversidade. A gente vai entender que muitas violações de direitos humanos ocorrem porque o direito à diversidade não é garantido, né? Ele não é respeitado, ele não é acessado por boa parte das pessoas. Eu queria até assistir com vocês ontem uma parte dele, mas a gente não conseguiu fazer o áudio do programa ser escutado por vocês. Então, acabou que o meu plano deu errado, engolida aí pela tecnologia, né? Pela falta de domínio da tecnologia. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou só fazer um teste aqui, porque eu lembrei que, pelo menos no Meet, eu só consigo espelhar com áudio se eu estiver no YouTube. Aí eu vou só fazer um teste aqui para eu tirar uma dúvida. Enquanto a senhora dá uma olhadinha, eu, eu acho que a gente
poderia assistir um pedacinho hoje, né? Porque eu acho que foi agitado para todo mundo a data de Foi, né? hoje. Hoje eu não parei em segundo, eu tô até com dor de cabeça. E assim, uma situação atrás da outra. Eu comecei a assistir, mas francamente, não, eu gostaria de dar atenção, né? Sim. Entendo demais essa correria de todo mundo. Na sala de aula é a mesma coisa. Muitas vezes eu assisto junto com os meninos de sala de aula as coisas e até leio às vezes, porque eu sei que o dia a dia da gente ficou com um tempo ainda mais corrido. Acho que depois da pandemia a gente passou por um processo absurdo de aceleração do tempo, né? Parece que ficou cabendo mais coisas nas nossas agendas, e aí realmente o tempo acabou sendo muito prejudicado. Deixa eu ver se eu consigo fazer soltar o áudio. Espera aí. Fazer um teste. Estou no YouTube, deixa eu ver aqui agora com o Matopiba, se eu consigo compartilhar a tela. Guia do Chrome. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu soltar ele aqui. Olha aí. Chegou para vocês o sono? Vê. Quando a gente fala em direitos humanos, normalmente fala sobre direito à moradia, direito à saúde, direito à vida. Vocês ouviram? Quando a gente fala em direitos humanos, geralmente a gente fala em moradia. Vocês ouviram isso que o apresentador falou? Isso, ouvimos sim. Olha que coisa boa. Ô, menina, era somente isso. E eu tive um insight durante o dia hoje. Porque como eu não domino muito esse Zoom, fiquei meio atarantada ontem, mas eu lembrei depois que no Meet, para poder soltar o áudio também dos vídeos, eu tenho que compartilhar do YouTube. E aí foi o que eu fiz agora e deu super certo. Olha aí, Viviane dizendo, deu para ouvir sim. Deixa eu ver quem já está na sala aqui para a gente ver se começa a assistir juntos. Ainda continuam Viviane, Visvaldo e Jéssica. Eu vou soltar um pedaço do programa para a gente ir assistindo, então, certo? Pelo menos acho que talvez os dois primeiros blocos são importantes da gente ver. Deixa eu soltar aqui agora para a gente conseguir assistir junto. Deixa eu ver se ele vai para a tela inteira. Vai. Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre direito à comunicação. Eu, Juliano Domingues, o advogado e cientista político Manuel Moraes e André Trigueiro, jornalista e educomunicadora, vamos debater este tema. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a Edu com DH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Quando a gente fala em direitos humanos, normalmente fala sobre direito à moradia, direito à saúde, direito à vida, direito à segurança. E pouco se fala, ou quase nunca, sobre direito à comunicação, apesar de ele ser um direito fundamental previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 19. Por que se fala tão pouco sobre direito à comunicação? O que é que falta para que ele, de fato, seja garantido? O que pensam as pessoas e as instituições sobre a necessidade de se garantir esse direito? Professor André Trigueiro, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né, Manuel? A gente agradece. Hoje a gente recebe a professora André Trigueiro, que é professora de comunicação, educomunicadora e jornalista. Manuel e André, vamos começar pelo início, né, como a gente costuma fazer, né, Manuel, aqui. Vamos falar sobre o conceito de direito à comunicação. O que é direito à comunicação? Como conceituar, professor André? Olha, o direito à comunicação, primeiro eu quero agradecer. Estou em casa com os meus amigos, colegas, companheiros de muitos trabalhos, né, na defesa dos direitos humanos, e dizer que o direito à comunicação, ele é um conceito em construção e muitas vezes difícil de ser compreendido, porque os meios de comunicação tradicionais não falam sobre isso, a escola não fala sobre isso, e inevitavelmente a gente vai se distanciar dessa conversa. Mas o direito à comunicação, eu diria que ele é um grande guarda-chuva, onde nele está contida, por exemplo, a liberdade de expressão, está garantida a possibilidade de nós, ao mesmo tempo em que
somos informados, podermos também produzir a nossa informação, poder falar sobre nossas bandeiras, nossas causas, nossas dores, nossas lutas, de forma diversa, plural, com a representatividade que a gente tem na sociedade, porque o que a gente vê hoje é que o direito à comunicação ele é restrito a poucos donos e donas de empresas de comunicação, mas o cidadão comum, aquele que está lá na comunidade quilombola, na comunidade indígena, na periferia, nem sempre consegue acessar esse direito de modo a também poder produzir a sua comunicação. Então, o direito à comunicação, ele garante outros direitos, porque a partir dele, como a gente tem aqui no TVDH, a gente pode falar de forma até diferente dos meios tradicionais, dos nossos temas, das nossas pautas e daquilo que realmente é a função social da comunicação, a função social do jornalismo, que é jogar luz sobre esses temas, contribuir para o debate público, para a opinião pública e para a formação e para a educação, né, da sociedade em que a gente vive. Professor Manuel Moraes, a partir dessa perspectiva, principalmente do direito, né, do direito enquanto área do conhecimento, o que é o direito à comunicação? Está previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um tema internacional porque ele é afetado dentro do campo jurídico, principalmente porque a informação ela pode também ser judicializada. Então veja a importância de um jornalista no campo de guerra flagrar e identificar e produzir matérias sobre um genocídio em curso. Então o sistema internacional ele está preparado para que uma matéria jornalística, por exemplo, seja meio de prova, por exemplo, para que você cesse uma ameaça contra uma etnia, contra as mulheres. Quer dizer, a comunicação como direito humano, ele tem essa dimensão pedagógica, e Paulo Freire, né, já trabalharia isso. Ele tem uma dimensão jurídica porque afeta direitos, ou seja, você quando um jornalista produz uma matéria, ele fortalece a democracia. E é por isso que quando nós estudamos a nível internacional a democracia, um dos indicadores da falta de qualidade de democracia é exatamente a liberdade de expressão. É a perseguição a jornalistas, o assassinato a jornalistas, acontece isso em função exatamente do papel que ele cumpre na sociedade. Por isso que um jornalista é, antes de tudo, um defensor de direitos humanos. Inclusive, isso está contido no Código de Ética dos jornalistas, né? Que nós temos o dever de defender, ou seja, somos defensores, defender os preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por natureza, a nossa profissão nos leva a esse ofício de defender justamente a saúde, a educação, a moradia, a liberdade e todos os direitos que são garantidos por lei e até mais fáceis de serem compreendidos. A gente tem um grande desafio, que é os meios de comunicação tradicionais, eles não têm interesse em que haja uma democratização da comunicação, porque o direito à comunicação ele permite o acesso também aos modos de produção. E aí os veículos tradicionais que trabalham na lógica da audiência, do lucro, se sentem muito ameaçados. E aí todas as vezes que a sociedade civil tenta falar sobre coisas como regulação da mídia, por exemplo, democratização da comunicação, os meios de comunicação se colocam contra. Onde a gente tem visto esse direito sendo mais falado, mais debatido, mais dialogado? Na mídia independente, né? Isso tem acontecido, Marco Zero Conteúdo, Pública e outros veículos, e na mídia comunitária, nas rádios comunitárias, nos espaços periféricos, onde esse acesso à comunicação é muito prejudicado, as pessoas conseguem, né, a partir dos movimentos sociais, entender essa dinâmica e aí sim se preparar, adquirir conhecimentos técnicos, teóricos e produzir sua comunicação. Não é à toa que as rádios comunitárias hoje ainda são um importante, né, instrumento e até de inserção política mesmo das periferias, porque são nesses dois espaços hoje que a gente tem esse debate mais presente, né? Agora, a professora Andréa Trigueiro falou que se trata de um direito, em alguma medida, mal compreendido, sobretudo quando a gente compara com outros direitos previstos também legalmente. Por que, professor Manuel, a gente pode considerar ainda como um direito mal compreendido o direito à comunicação? Veja, Habermas e toda a escola da Alemanha, né, quando pensa na indústria cultural, ele diz o seguinte, que o capitalismo ele ressignifica, inclusive a informação, como um produto comercial. Então, na medida que a informação vira um produto comercial, ele deixa a dimensão social, o jornalista deixa de cumprir uma função social, ele tenta atender a um mercado. Então, os telespectadores, os ouvintes, eles não são cidadãos, eles são compradores de um produto. Então, na medida que você transforma
o Cidadão ouvinte e consumidor. em consumidor, você distorce o papel da comunicação, porque comunicação não é para produzir uma matéria que seja, digamos assim, factível aos ouvidos da população ou vice-versa, da reação da população, porque a população, como disse a Andréa, também tem que interagir. Então, nesse processo de comunicador e receptor, existe um processo, quando se estabelece o direito à comunicação, de busca da verdade. É evidente que a verdade filosófica ela não existe, mas a verdade jornalística, Factual, a verdade jornalística. não é verdade? Ela é real, ela é possível, né? Então é essa verdade jornalística que ela é distorcida quando o direito à comunicação é submetido à ideia de mercado, porque quando você tem a ideia de mercado, você quer atender a demanda do prefeito, a demanda do governador, a demanda do palácio, porque quem está financiando a imprensa, quem está financiando o grande financiador da mídia corporativa, da mídia, é o próprio Estado. Então, como é que você vai falar mal de quem lhe financia? Então, isso gera atritos, né? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então seria incompreensão fruto dessa, digamos assim, confusão, né? Ao invés de ser compreendido como um direito, é compreendido como um produto à venda, é isso, professor André? Desde que o comercial entrou no jornalismo de uma maneira mais incidente, não é? Definindo a política de comunicação dos veículos, isso se agravou. Eu sou de um tempo em que você tinha esses dois departamentos nas empresas mais distantes, né? Você tinha o jornalismo mais independente e o comercial tratando dos espaços publicitários. Hoje a gente vê que o departamento comercial das empresas e o departamento de jornalismo se aproximaram de uma forma que não foi saudável, e aí essa ingerência, né, que Manuel fala, ela existe em larga escala. Então, o anunciante ameaça tirar a publicidade e o veículo se rende a isso. E aí a população também não consegue compreender até que ponto está o jornalismo, até que ponto está a publicidade. E aí esse mercado ele acabou prejudicando a comunicação, o jornalismo, com a sua função social, com a sua natureza, não é? O jornalismo está para a crítica, a publicidade está para o elogio, e aí as coisas se misturaram. E, infelizmente, a população também acabou, né, ficando distante dessa compreensão. Ao longo do programa a gente vai tratar sobre esses tópicos que incluem a regulação, a tentativa de estigmatizar essa discussão como se fosse uma censura, o controle da mídia, o controle social da mídia. No próximo bloco a gente tem também a reportagem de Marcelo Dantas, em que ele fala sobre como garantir o direito à comunicação. Daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre direito à comunicação. E a gente começa com uma reportagem de Marcelo Dantas. Ele traz para a gente alguns exemplos do exercício do direito à comunicação. Vamos ver. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, a ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios. Assim está escrito no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas o que isso significa na prática? Para Patrícia Paixão, jornalista, pesquisadora e integrante do coletivo Intervozes, a comunicação enquanto direito humano é prioritária e fundamental para o Estado democrático de direito. Quando a gente fala em comunicação como direito, a gente está falando em diversidade, equidade, direitos das pessoas vulnerabilizadas a terem vez e voz, terem acesso aos meios que produzem informação e não só como meras receptoras de informação. Sobre as possibilidades para atuar em defesa do direito humano à comunicação, a jornalista destaca o papel e desafios da mídia comunitária. Eu acredito muito na mídia comunitária, nos meios comunitários, na comunicação comunitária horizontal, que não visa lucro, que não visa audiência, que é muito educativa, falta de direitos e garantias para essa mídia comunitária, não conseguem outorgas, não conseguem concessões públicas e ficam atuando sem estar legalizada, e há vários órgãos, já aconteceu de Anatel, de Polícia Federal, fechar rádios
aprender equipamentos, né, de rádios comunitárias e prender as pessoas. A Organização de Jornalismo Independente, Marco Zero Conteúdo, mapeou mais de 60 iniciativas de comunicação popular em Pernambuco. Segundo Laércio Portela, cofundador da Marco Zero, as práticas mapeadas promovem o acesso à comunicação das pessoas daqueles territórios. Esses coletivos chegam para fornecer, produzir, gerar informação sobre aqueles lugares, sobre aquelas comunidades, informações às vezes que são de serviço mesmo, onde funciona tal coisa, como pode acessar uma política pública, alguma coisa desse tipo, mas também informações sobre a cultura, sobre a arte, que faz um contraponto, muitas vezes, a essa criminalização que vem de fora, da mídia tradicional ou de outros segmentos até do Estado. O Núcleo de Juventude, Educação e Comunicação de Mirandiba, município do Sertão Pernambucano, tem como objetivo dar as ferramentas necessárias para que os jovens quilombolas assumam o protagonismo da vida política e atuem em defesa dos direitos humanos. Tudo isso por meio da comunicação. O núcleo surgiu a partir da luta pela educação escolar quilombola no município, por meio do projeto Eduquilombo, desenvolvido pelo Centro de Cultura Luiz Freire e pela articulação social das comunidades quilombolas de Mirandiba. Para Rebeca Santos, jornalista do CCLF, o processo de formação com as jovens tem sido muito importante para a compreensão dos direitos. Uma das metas é que os conteúdos produzidos em defesa dos direitos alcancem as 27 comunidades quilombolas da cidade. A ideia é que eles produzam conteúdos que falem sobre eles, né? E que sejam feitos a partir deles. Então, a gente, quando vai procurar Mirandiba no Google, assim, a gente não encontra muita informação sobre o município, não tem um campo de notícias sobre, né? Então, a ideia é que eles façam esse papel, né? Que eles façam uma mídia independente, plural, que fale sobre eles, que fale sobre a identidade quilombola. Professor André, professor Manuel, a gente viu na reportagem de Marcelo e também no bloco anterior, o professor André citou as rádios comunitárias. Acho que é importante a gente lembrar justamente esse tipo de iniciativa, né, que é histórica, sempre existiu, né, de contraponto, digamos assim, àquilo que o professor Manuel ressaltou quando ele se referiu ao aspecto comercial da comunicação e o quanto ele vai se distanciando do interesse público. A gente vive num ambiente, né, muito marcado por tecnologias da informação e da comunicação, digitais, mídias digitais, redes sociais digitais, e a gente observa que isso cada vez mais vem sendo utilizado, né, como alternativa. A gente no passado, né, tinha os fanzines, a comunicação popular, a comunicação sindical, né, historicamente sempre ocorreram iniciativas nesse sentido. E nesse momento, professor André, de mídias digitais, redes sociais digitais, que leitura fazer dessas organizações, desses contrapontos, digamos assim? Olha, uma das áreas de intervenção da educomunicação, que é o lugar de onde eu venho, é a educação midiática. Então, o acesso ao direito à comunicação se dá muito a partir de um letramento mesmo midiático, né? Por exemplo, o núcleo de comunicação quilombola. Então, você vai conseguir fazer uma leitura crítica de mídia com aquele grupo e fazer o grupo entender que essa mídia que está posta nem sempre dá conta das pautas e das demandas de muitos grupos sociais, né? Periféricos, grupos indígenas, LGBTs, enfim, grupos diversos. E aí, a partir dessa educação midiática, como a matéria também apresenta, a porta de entrada, Paulo Freire estava certo, a educação e a comunicação, a educação que dialoga com os diferentes, a comunicação que educa, que, né, passa algo construtivo para as pessoas, e aí a gente consegue trazer uma nova geração com uma nova percepção e uma nova relação. As crianças hoje já nascem, não é, fazendo selfies, e aí é importantíssimo a gente ter essa educação midiática, principalmente porque se na minha geração, na de Manuel, na sua, Juliana, de 3 ou 4 décadas atrás, a comunicação já exercia uma influência gigante, imagina hoje com os smartphones na mão das crianças, das babás, dos pais. Então, essa educação midiática, esse letramento midiático, é o que garante, né, uma estratégia eficaz para garantir
que não só crianças, mas adolescentes e até adultos, compreendendo essa mídia que nós vivemos, que o acesso ficou maior, a gente consegue produzir o nosso conteúdo, né, democratizou realmente, mas como a gente está fazendo isso? A gente está fazendo uso disso para produzir memes, para produzir notícias falsas, né, entre aspas, né, cabe debate, notícias falsas. Então, a educação midiática, no meu entendimento, tem sido uma estratégia que as periferias, e aí estou falando não só de geografia, mas quem está à margem da sociedade, tem encontrado os movimentos sociais, movimentos populares, para fazer com que esse uso das mídias digitais, o acesso à comunicação, a produção da comunicação seja de uma forma mais propositiva, educativa, que não contribua para o processo de alienação, né, em relação aos meios que a gente já vive hoje. E a gente observa, né, Manuel, basta entrar no site da Unesco, a gente observa que educação para as mídias, letramento midiático, leitura crítica da mídia, são expressões-chave, né, na pauta da Unesco. Por quê? Porque a Unesco trata exatamente a primeira organização criada pela ONU, né, depois da própria criação da ONU, a primeira entidade, órgão, atuação, braço, né, da ONU foi a Unesco. E a finalidade da Unesco é a preservação da cultura da educação. Então, a Unesco entende a educomunicação, a própria formação do jornalista e toda a discussão acerca da mídia como sendo estratégica para a afirmação dos direitos humanos. Então, o legado da ONU é a afirmação da declaração, e, como eu disse, a declaração já consta no artigo 19 nos pactos internacionais dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, que foram reafirmações 20 anos depois, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos. O mundo reestruturou a declaração a partir dos pactos. E o tema da comunicação voltou a ser pautado, principalmente, Juliano, porque veja, olha a riqueza do que a Andrea disse. Na medida que um grupo quilombola produz sua comunicação, ela não só fura a bolha, como ela também documenta, porque tem essa dimensão também da documentação, da preservação da memória, que é outra preocupação importante da Unesco. Então, imagine que o grupo quilombola faça entrevistas, essas entrevistas com determinadas pessoas que, com o tempo, elas vão naturalmente falecer, mas aquela memória fica preservada. E essa memória preservada é a memória daquele grupo social, que amanhã vai ser objeto de uma pesquisa de historiadores, de antropólogos. Quer dizer, então, a não documentação, ou seja, o passado, né, recente, de não preservar a história dessas populações, porque são periféricas, prejudica essas populações, porque quando você vem discutir o direito à terra, o direito ao território quilombola, cadê o registro desse povo quilombola? Cadê o depoimento daqueles fundadores daquela comunidade? Cadê o direito de resistência, que não foi preservado porque era considerado criminoso, né? Então, veja que o direito à comunicação, ele é interdependente, né? Os direitos humanos, eles são um todo. Então, não adianta você pensar em democracia sem pensar em direito à comunicação. Agora, o professor André falou de educomunicação, citou Paulo Freire, e aí a pergunta em que medida pensar, seria necessário, fundamental ou não, pensar na educação para as mídias já nas escolas, né? A professora André se referiu às crianças já manuseando smartphone, e por que não, né, e já há iniciativas nesse sentido, né, em alguns locais do Brasil, e projetos nesse sentido, projetos de lei de tramitação no Congresso. Qual a necessidade de se ter como um componente curricular nas escolas educação para as mídias, professor? No meu entendimento, é imprescindível que haja educação mediática para as escolas, para as crianças. Quem tem feito muito isso são as organizações não governamentais, né? Você vai ter aqui em Pernambuco, em outros estados, a Bahia, o Rio, São Paulo, muitas iniciativas nesse sentido, mas o próprio Estado ainda se abstém muito, né? As secretarias de educação, o Ministério da Educação, se abstém desse papel fundante que é a comunicação nos primeiros anos, né? Na compreensão dos que estão vindo sobre essa relação com a mídia. Porque a gente hoje vive numa sociedade em que as pessoas são influenciadas, manipuladas nas suas emoções, nos seus desejos, pelas estratégias de marketing digital, de comunicação e etc. E se a gente consegue, já nos primeiros anos,
criar uma consciência crítica, né? Fazer uma leitura crítica de mídia, de mundo, e a nossa inserção nisso aí, as chances de sermos manipulados nos nossos desejos, elas diminuem. A intenção do voto, aquilo que eu vou comprar, aquilo que eu vou assistir, tudo isso vai passar por um outro crivo. Primeiro eu vou pensar, por que eu vou votar nessa pessoa? Por que eu vou consumir tal coisa? E essa criticidade é que não existe quando a gente não tem letramento midiático. Fazendo um link um pouco com o que o Manuel falou, essa importância ela é tão grande que você imagina, os grupos quilombolas passaram a vida inteira, a população negra passou a vida inteira com historiadores e jornalistas contando a história deles. Quando a gente garante o acesso ao direito à comunicação, essas pessoas vão poder contar a própria história. Os povos indígenas também vivem esse processo. A história é sempre contada por quem venceu e quem detém a máquina, os modos de produção. Quando eu consigo fazer com que um povo chucuru tenha os seus canais de YouTube, suas redes sociais, você vai estar dando a oportunidade para que aquelas pessoas contem a própria história a partir das suas percepções, das suas narrativas, e não mais alguém contando a história por essas pessoas. Então, desde cedo, as crianças precisam, sim, entender isso para poder serem sujeitos, protagonistas, autônomos, terem um pensamento crítico e compreender e poder incidir melhor no mundo em que vivem, não é? No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Álvaro Torres perguntou: para você, comunicação é um direito? A gente volta já já. Vou parar por aqui, certo? O programa tem 5 blocos. A gente viu 2 primeiros blocos, tem mais 3 blocos aí de conversa. E aí, a partir desses 2 blocos que nós assistimos juntos, queria ouvir um pouco aí vocês sobre o que vocês gostariam de destacar. Então, eu fiz aqui algumas anotações também para a gente adentrar os conteúdos específicos de hoje, mas gostaria também de ouvir o que vocês gostariam de contribuir a respeito desse trecho aí que a gente assistiu. Quem começa? Cadê o Pedreirense? Cadê o Portal Corrente? Cadê o Alerta Rondônia? Eu vou falar. Fala, Está aberto? O microfone está aberto? ah, sim, estou te escutando, pode falar. Bom, eu achei muito interessante, tá? A aula foi muito bacana, esse vídeo, assisti. Até mandei algumas vezes para alguns colegas nossos aqui de Rondônia, para também assistir esses vídeos aí. E já aconteceu assim algumas coisas aqui em Rondônia, né? Comigo também. Algum advogado de direitos humanos procurou para fazer visita nos presídios da cidade, a situação precária que estava no local onde ele estava, né? Que vários presos no mesmo local, não tinha banheiro para eles usar, tinha que fazer a necessidade, tudo misturado um com o outro, e dormia um debaixo da cama do outro. Então era uma coisa muito desumana. Aí eu havia um advogado aí de direitos humanos convidando para mim ir lá fazer essa reportagem, para eles lá. Isso aí deu uma repercussão aqui na cidade, até que a parte da área do governo, dos presídios, não gostou, tá? Por isso, mas eu acho que tem que continuar fazendo essas reportagens. A gente aqui, vai eu falar de mim aqui, eu não tenho condições de fazer isso aí também, que a gente vive aqui também com a mídiazinha do governo que tem. Qualquer coisinha que fala, parte para cima. A prefeitura, a mesma coisa, mas a prefeitura sempre a gente faz alguma coisa. Essa semana mesmo, sei que eu falei ontem sobre isso aí, a prefeitura de Ariquemes fez um depósito de medicamento no local insalubre, local que fica usuário de droga e tal. A gente foi lá fazer essa reportagem, o prefeito não gostou, alguns assessores da prefeita começou a bater na rede social, no WhatsApp, falando naqueles grupos lá, mas eu também não respondia nada, não falei nada e deixei aquilo e acabou por ali. Então, muito importante, gostei demais dessa palestra sua e vou assistir toda ela, tá? Obrigadão. Obrigada a você. Assista mesmo, é bem interessante aí a outra parte do programa. Irisvaldo está dizendo que está no trabalho, não vai conseguir interagir, tá certo, Irisvaldo, tranquilo. E Viviane, consegue, Viviane, falar alguma coisa com alguma concepção? Dá para falar assim,
assim, a gente pensar que a comunicação, ela é um direito, né, do ser humano, mas ao mesmo tempo, como o Amin falou, acabou de dizer, quando você diz você divulga algumas informações e você fala algumas verdades, a gente acaba pagando um preço alto, né? Principalmente para quem está no interior, para quem não tem é mais distante esses órgãos reguladores, essa assistência, e aí a gente paga um preço alto, né? Mas o direito à comunicação é sim a liberdade de expressão, acredito nisso, né? Esse foi o motivo pelo qual eu me tornei jornalista, para levar as situações ao mundo, né? Situações às vezes incômodas, situações que violam direitos humanos, que são uma clara violação de direitos humanos. Não é não é todo mundo que se torna jornalista por isso, mas para mim, essa foi foi a minha inspiração. E ao longo desses 10 anos eu paguei muito caro. Eu e toda a minha família pagamos caro por isso. Então, quem está na ponta paga esse preço, né? Aí eu vejo a, as outras instituições, como o Ministério Público, como a própria polícia, né? Tanto militar quanto civil, eles têm uma proteção institucional, né? O jornalista, principalmente o jornalista independente, ele está muito vulnerável, né? Ele está bem suscetível e falta orientação, falta essas instituições, os direitos humanos chegar na ponta. Falta muito, muito, muito. Eu acho que está muito distante. Aí o que, que vai acontecendo? Né? A gente vai se tornando, vai criando uma casca, né? Vai criando uma proteção, e aí tem brigas que você não compra mais, tem verdades que você já não fala mais como forma de proteção. A questão das mídias comunitárias, eu acho que elas são o ideal, seriam o ideal, né? Seriam a mais pura expressão da manifestação popular. Mas para elas se manterem é muito custoso, eu digo em termos de organização e em termos de recursos financeiros, propriamente dito, né? Quando você abre mão de ter um patrocínio de uma prefeitura, de um governo do estado, que você vai depende de às vezes um anúncio ou um apoio de uma ONG ou de editais, aí a gente já está falando de outro nível de organização, que as comunidades elas estão bem distantes disso, né? Sim, a educação ela deveria ser o passo principal para levar essa possibilidade para as comunidades, né? Fazer a comunidade entender o poder da voz e os meios dessa voz se manifestar, né? Da melhor forma possível. Então é isso, eu acho que é válido, muito válida a discussão, e alguns educadores eles levam isso para a sala de aula, eu vejo com os meus filhos, né? Alguns educadores mais conscientes, eles acabam trazendo essa possibilidade para a sala de aula, mas não é uma convenção, né? São iniciativas isoladas e precisaríamos sim questionar e criar uma política pública na área da educação voltada para isso. É mais ou menos isso. Muito bom, muito obrigada, viu, pelo seu compartilhamento. Anotei aqui algumas coisas e a gente vai comentar já já. Deixa eu ver se Vanessa conseguiu assistir, se ela consegue falar. Vanessa, tu estás me ouvindo? Deu para assistir os 2 blocos que a gente conseguiu exibir aqui do programa? Estás podendo falar? Deixa eu ver se ela aparece aí. Acho que ela não vai conseguir, não. Acho que ela não vai conseguir, não. Então,
Vamos aguardar aí depois ver se ela aparece. Fazer alguns comentários aqui. Eu vou começar aí falar sobre o que Viviane falou um pouco. Eu concordo e conheço essa realidade aí, Viviane, que você fala, né? Conheço. Eu sempre estive em vários lados do balcão, vamos dizer assim. Sou jornalista há mais de 30 anos e sempre trabalhei nos veículos tradicionais, mas também trabalhei nas organizações não governamentais no mesmo tempo, né? Eu até costumava brincar dizendo que eu recebia, eu pagava as minhas contas trabalhando nos veículos tradicionais e recebia e devolvia isso indo prestar serviços nos movimentos sociais, as organizações não governamentais. Mas também sei o quanto nas organizações governamentais a coisa é difícil. Se nos veículos comerciais, né, os interesses econômicos e políticos ditam a regra, ditam a pauta, ditam o enquadramento, quando você vai para as organizações não governamentais, você enfrenta isso aí que Viviane falou, né? A questão financeira, a questão da sustentabilidade. E hoje, né, eu faço parte da diretoria do Centro das Mulheres do Cabo, o Cabo é um município aqui da região metropolitana do Recife, e a ONG ela tem quase 40 anos. Começou com a luta das mulheres por água, água nas torneiras, e hoje tem projetos incríveis de formação política de meninas e de mulheres, de organização comunitária, uma ONG que está muito fundamentada no trabalho comunitário, e tem a comunicação de forma estratégica, não é que tem um projeto de comunicação, a comunicação faz parte dos, das bases de todos os projetos. E aí vê, durante algum tempo no Brasil, a gente tinha muito investimento internacional e quando os indicadores financeiros, né, passaram a melhorar, esses financiamentos foram para outras partes do mundo, né, áreas fronteiriças, África, etc. E depois do governo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, a gente tem aí uma retomada de investimentos internacionais, de organizações, organismos, etc. E aí o Centro das Mulheres do Cabo sobrevive desses projetos financiadores, né? A gente tem Fundo Malala, que financia educação para as meninas, tem outros organismos que financiam outros tipos de projeto. Você vai ter parcerias, né, entre organizações para formação de comunicadores comunitários, formação de comunicadores, de jovens comunicadores, e a partir dos editais, porque também é uma forma de se manter independente, não é? É como o centro consegue driblar essa engenharia, né? Esse malabarismo que é manter-se de pé, manter-se funcionando, com as coisas acontecendo. Então, um dos caminhos para a mídia comunitária, né, sendo a mídia comunitária aí um espaço de diversidade, de valorização dos direitos humanos, de promoção, de proteção dos direitos humanos. Então, a mídia comunitária hoje tem tido bons resultados nesse tipo de iniciativa, né, de financiadores internacionais que conseguem bancar aí praticamente 100% do funcionamento do centro hoje. Então, acho que no próximo módulo, né, que vocês vão ter com Carol Monteiro, que vocês vão ver um pouco sobre isso, porque a gente nem pode ficar à mercê, digamos assim, da publicidade, né? E hoje a publicidade nos meios comunitários já é permitida, nem também nas mãos de patrocínios de empresas privadas que amarram também, de alguma forma, a nossa atividade. Então, esse tem sido um pouco o caminho, talvez com Carol vocês consigam aí entender melhor os caminhos das pedras, que Carol é uma grande especialista, né, nessa coisa de projetos para editais. Eu queria falar isso, queria falar também que é sempre importante a gente entender o direito humano à comunicação como um direito que permite que a gente não só seja informado, mas que a gente se aproprie dos modos de produção para produzir a nossa própria comunicação. O exemplo que Marcelo Dantas, né, que é o repórter do TVDH, traz da experiência do Quilombo, né, que trabalha com meninas quilombolas
do município de Mirandiba, que fica no sertão pernambucano, lá para dentro do estado, é uma experiência dessa natureza. As meninas quilombolas, elas se apropriam dos modos de produção da comunicação e aí passam a contar sua própria história. A gente está falando de diversidade, a gente está falando de narrativas quilombolas que foram silenciadas e apagadas da mídia tradicional durante séculos, né, aqui no Brasil. E aí, veja, os modos de produção democratizados, hoje, eles são possíveis na mídia independente e na mídia comunitária. Na mídia comercial, não são, né? Quem produz comunicação nos veículos tradicionais são apenas os jornalistas, os radialistas, né? Os publicitários, mas a população, de um modo geral, não pode fazer a produção desses conteúdos, né? No máximo, é colaboração, faz uma imagem, manda pelo WhatsApp, etc., mas não consegue ter um acesso à produção dos conteúdos, né, à população de modo geral, diferente aí dos veículos comunitários independentes, nos quais a gente encontra várias iniciativas de cidadãos comuns aprendendo os modos de produção, como gravar, como editar, como fazer um banner no Canva, como filmar para o Rios, como editar e etc. E assim produzindo as suas próprias narrativas. A gente precisa fortalecer essas iniciativas porque elas são exemplos muito valiosos de acesso ao direito à comunicação a partir do aprendizado, né, dos modos de produção. A gente costuma dizer aqui que essa comunicação comunitária ela só é possível fora dos meios tradicionais, né, nos espaços alternativos. Uma coisa que tem nesse trecho do programa que eu mostrei para vocês é essa discussão sobre o jornalismo comercial, o quanto ele se distancia do que é o interesse público. E aí, veja, é importante a gente diferenciar o que é o interesse público do que é o interesse do público. Num país onde não há educação midiática, onde as pessoas não têm letramento midiático, num país onde as pessoas não entendem como a mídia funciona, é praticamente impossível que a gente tenha um público que consiga fazer escolhas conscientes do que é e do que não é adequado que os meios de comunicação veiculem. E aí, veja, o interesse público deveria ser justamente o interesse em promover o desenvolvimento social daquele público. Mas aí o que ocorre? Numa população analfabeta midiática, as pessoas não conseguem entender o que é o interesse social, o que é o interesse público. E aí o interesse dessas pessoas nos conteúdos são interesses baseados em grotesco, policial, sangrento, espetaculoso, sensacionalista. Então, as pessoas não conseguem fazer escolhas conscientes porque elas não entendem como é que os meios funcionam. O acesso ao direito à comunicação é negado a todo momento, e aí é impossível fazer uma leitura crítica de mídia, entender que muitos veículos violam os direitos das pessoas e que as pessoas têm direito a produzir sua própria comunicação e contar suas próprias histórias. Então, o jornalismo comercial ele se distancia do que é o interesse público e se aproxima do que é o interesse do público em busca de audiência, em busca de lucro, porque a comunicação, que deveria ser um bem social, acabou se transformando num produto comercial. E aí, como produto comercial, tem que ter uma cara, tem que ter uma embalagem, tem que ter um formato mais palatável, mais digerível, com mais chances de ser consumido e de que tenha audiência. Então, a gente precisa trabalhar a educação midiática para que as pessoas, ao fazerem leitura crítica de mídia, possam passar por um processo de letramento midiático e, assim, a partir da educação midiática, poder incidir, né, melhor politicamente, não partidariamente, mas politicamente, no que é a comunicação que nós temos e o que é a comunicação que nós queremos. Porque quando a gente passa a entender essa comunicação hegemônica, onde tudo é muito parecido, onde o corte do cabelo, a roupa e etc., que a gente vê, é muito igual. E isso não é normal, porque o normal é a diversidade, porque somos diversos. O normal é a pluralidade, porque somos plurais.
Então, é preciso que a gente fortaleça essas iniciativas de educação midiática para que a gente possa garantir a diversidade de vozes, para que a gente possa garantir a pluralidade das vozes, das versões e das narrativas, né? Furar essa bolha para poder, como disse Manuel Moraes, garantir que haja a documentação, né, das histórias, das narrativas diversas que nós temos na sociedade que nós vivemos. O exemplo lá do Eduquilombo é fantástico, é um projeto incrível que garante aí o direito à comunicação de muitas meninas e meninos quilombolas, certo? Outra coisa importante que eu queria trazer para poder adentrar nos slides que eu preparei para hoje é que as iniciativas que a gente tem hoje de diversidade de conteúdos, diversidade de abordagens, diversidade nas gerações, não é o Estado quem promove. Quem promove são os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil. Mas isso é um problema. Por quê? Porque se a comunicação é um direito, ter políticas públicas de Estado que garantam esse direito é um dever do Estado. Mas como eu não sei que isso é o meu direito e é dever do Estado, eu acabo não cobrando. Então, a gente tem hoje os movimentos sociais ocupando uma lacuna que é deixada pelo Estado quando o Estado não oferta políticas públicas de comunicação, por exemplo, capazes de garantir a diversidade que a sociedade tem, seja nas redações, seja nos conteúdos dos veículos. Porque aí a diversidade nos conteúdos dos veículos é um reflexo direto da diversidade das redações. Se as redações forem diversas, os conteúdos também serão diversos. Porque aí, veja, eu sou uma mulher branca, hétero, cis, eu não tenho condições de falar das vivências, por exemplo, dos povos quilombolas. Eu não tenho como falar das vivências das pessoas indígenas. Eu não tenho como falar das vivências das pessoas LGBT+. Percebem? Eu não tenho experiência, não tenho lugar de fala, não tenho um repertório. Eu vou ter as coisas que eu li, as coisas que alguém me contou, mas eu não vou ter as vivências que me garantam ter uma legitimidade para falar sobre esses assuntos, para pautar esses assuntos e etc. Então, a diversidade está intimamente ligada à compreensão do direito à comunicação, o direito de comunicar-se, o direito de contar as próprias histórias a partir dos meios e dos modos de produção da comunicação. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o que são as políticas públicas, certo? Para a gente poder complementar o que a gente começou a conversar ontem, né, sobre o direito à comunicação, sobre os direitos humanos de um modo geral, como sendo o direito de todas as pessoas, direitos universais, e agora vamos entender um pouco as políticas públicas, né, que deveriam garantir esses direitos. Eu queria só fazer um adendo antes da gente entrar nos slides propriamente ditos, que é o seguinte: essa coisa de não termos políticas públicas de comunicação no Brasil de forma efetiva e eficaz é um problema gravíssimo. Os parlamentares brasileiros que poderiam fazer essa fiscalização, que poderiam fazer essa cobrança do Estado, que poderiam propor leis, políticas públicas, programas, eles não fazem. Por que que eles não fazem? Alguém poderia me dar uma pista aí, algum palpite? Por que que os parlamentares brasileiros não propõem políticas públicas de comunicação capazes de garantir o direito à comunicação das pessoas? Alguém tem algum palpite que possa ajudar a gente aqui a fazer essa construção? Quem tem um palpite aí para a gente? Por que é que as políticas públicas de comunicação não são propostas pelos parlamentares brasileiros? Quem? Porque vai contra os interesses deles, né? Você divulgar a transparência, a informação, eu acredito que ela às vezes é incômoda, inclusive para os nossos ilustres parlamentares. Receberam os nossos votos. Perfeito. E também tem um aspecto, Viviane, que é o seguinte: foi Viviane que falou, não foi? Se eu não me engano. Foi. Também tem outro aspecto, Viviane, que é o seguinte: cerca de entre 70% e 80% dos nossos parlamentares que estão hoje em Brasília são donos de concessões de emissoras de rádio e de TV. Desde Fernando Henrique Cardoso, quando ele quis aprovar a reeleição, ele distribuiu inúmeras concessões
pelo Brasil afora, e hoje a gente tem muitos parlamentares que são parte interessada. Eles não têm interesse algum que haja políticas públicas de comunicação que garantam o acesso à comunicação, o direito à comunicação das pessoas, porque e como você diz, isso aí vai de encontro aos interesses, porque eles são parte disso aí. Quanto menos políticas públicas de comunicação que garantam o direito à comunicação existam, mais poder eles terão sobre nós, mais poder de nos influenciar, mais poder de ditar as regras, de fazer com que a gente caminhe para o lado que eles consideram adequado. E aí a gente perde a nossa autonomia, perde o nosso protagonismo e segue aí como um exército de zumbis, né, fazendo o que as emissoras comerciais e hegemônicas acabam ditando para a gente de moda, desde corte de cabelo até a gíria que a gente usa, a música que a gente canta, a roupa que a gente usa e por aí vai. Então, é importante também ter isso em mente. Deixa eu ver agora como é que eu vou agora compartilhar uma outra tela. Deixa eu fechar agora. Um guia do Chrome, o que são políticas públicas compartilhadas. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Para mim aqui já apareceu. Valeu. A gente vai falar um pouco agora sobre as políticas públicas, certo? Para entender um pouco o que exatamente são essas políticas públicas e como é que a gente pode incidir sobre elas, né? Em relação às políticas públicas de comunicação, aqui no Recife, tem um vereador do PSOL chamado Ivan Moraes Filho, conhecido como Ivanzinho, que é jornalista e está no seu segundo mandato de vereador do Recife. Ivanzinho é o único parlamentar pernambucano que eu conheço que atua no campo também das políticas públicas de comunicação. Ivanzinho, ele tem um mandato bastante democrático e participativo e tem setoriais que revelam uma imensa diversidade no gabinete dele. Então, você vai ter setoriais no gabinete dele da população LGBT+, da população negra, da população indígena, criança e adolescente, políticas antidrogas, que não é assim a expressão, é outra que ele usa, que eu não sei agora, não lembrei, e várias outras representações que demonstram essa diversidade do mandato dele. E aí ele bate muito nessa tecla e pega muito no pé da prefeitura, porque entre as políticas públicas de comunicação da Prefeitura do Recife, só existem verbas, incentivos para os veículos comerciais, não existem para os veículos comunitários, não existe para a comunicação pública, não existe para a mídia independente, e mesmo assim são políticas públicas apenas para publicidade, apenas. É a maneira que a prefeitura investe em comunicação, é anunciando, né, fazendo publicidade comerciais nos veículos tradicionais. Então, a única pessoa que eu conheço aqui no meu estado que atua nesse campo, usa o seu mandato em benefício desse tema, é Ivan Moraes Filho, mas fora dele não temos mais ninguém. Eu estou muito triste que ele está no segundo mandato e não vai mais se candidatar a vereador. Ele se candidatou a deputado estadual na última eleição, mas não foi eleito, né? Não ganhou para deputado estadual. E eu não sei o que ele vai fazer da vida depois que acabar esse mandato dele, mas o fato é que ele não vai mais estar na Câmara, ajudando a gente a propor políticas públicas de comunicação. Ivanzinho criou o Fórum Pernambucano de Comunicação, que é o FOPECOM, que atua também nesse campo de políticas públicas para a comunicação e o direito à comunicação. Um mandato realmente bastante propositivo nessa área. Mas vamos lá, então, entender um pouco mais, né, sobre o que são essas políticas públicas. Vamos lá. Política vem do grego, né, que significa polis, né, a cidade. E aí a política é uma orientação ou uma ação que se faça para a sociedade. Devia ser um benefício, mas pode ser um malefício também, porque infelizmente na política você vai ter pessoas mal intencionadas que legislam em causa própria, que legislam para o próprio umbigo e para os seus. Mas em tese, a política deveria beneficiar as pessoas ao invés de trazer malefícios para a vida delas. Por que as políticas públicas nos interessam?
porque nós temos um país gigantesco, né, de dimensões continentais, a gente tem inúmeros desafios sociais, né, basta a gente observar ainda a diferença que existe de investimentos em políticas sociais entre o Nordeste e o Sudeste do país. A gente, apesar de termos aí muitas ações afirmativas que acabaram diminuindo essa diferença, mas ainda ela existe e ela é muito grande. A gente caminhava lentamente em direção a uma transparência pública ideal, tivemos aí uma interrupção, né, dessa transparência dos gastos, etc. E acho que estamos retomando, porque a transparência pública ela é muito importante para as políticas públicas, né? E nem todo governo tem o compromisso com essa transparência, e isso demonstra também um descompromisso com as políticas públicas de um modo geral. As políticas públicas estão relacionadas com o planejamento do setor público, né? A gente entendeu ontem que garantir os direitos hoje não é só uma tutela do Estado, né? Toda a sociedade pode participar. Por exemplo, a lei da ficha limpa, né? Que é uma política pública importante que trouxe mais transparência para o processo eleitoral, mais lisura, e etc. e tal. Essa lei da ficha limpa, ela é uma proposta de iniciativa popular, né? As pessoas fizeram abaixo-assinado, recolheram muitas assinaturas e encaminharam esse projeto de iniciativa popular para o Congresso Nacional, que votou e aprovou, e hoje a gente tem a lei da ficha limpa como um projeto que saiu do seio da sociedade e chegou para as políticas de Estado, né? Outro aspecto importante é que a qualidade do planejamento, né, do setor público e a efetivação desse planejamento está também relacionada com a qualidade de vida em sociedade e com a garantia de direitos. Se eu não tenho um Estado que planeja suas políticas públicas e, de fato, coloca elas em prática, a gente vai ter um comprometimento aí da qualidade de vida e da garantia de direitos. Basta lembrar o período da Covid no Brasil, onde o planejamento da vacinação foi muito atropelado, muitas mudanças de Ministério da Saúde, uma descentralização de quem seria o cabeça, né, dessa campanha nacional de imunização, desse programa nacional de imunização, e tivemos aí vacinas vencidas, que foram perdidas, tivemos contratos que não conseguimos fechar, porque não fizemos um planejamento adequado, muitas pessoas acreditando que a vacina não era eficaz, porque aí também entra a campanha de desinformação, de fake news, e aí a qualidade desse planejamento está muito ligada à garantia até das vidas. Quando o planejamento não existe, a gente pode perder muitas vidas. Por exemplo, se não há um planejamento para a primeira infância, a gente pode perder crianças por desnutrição, por outras verminoses e outros problemas que são solucionáveis e preveníveis. Então, o planejamento e a efetivação dessas políticas públicas tem uma ligação direta com a qualidade de vida e com a garantia de direitos da sociedade onde a gente vive. E aí, vejam, as políticas públicas, elas afetam todas as pessoas, assim como os direitos, né? Se as políticas públicas existem para garantir os direitos e os direitos são universais, as políticas públicas também são. Então, independente da escolaridade, do gênero, da etnia, da religião, da condição social e de outros aspectos, de outros fatores, as políticas públicas elas afetam direta ou indiretamente todas as pessoas. Muita gente rica que tem plano de saúde durante a pandemia teve a vida salva por conta do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que é uma política pública modelo, referência para outros países, e no nosso, muitas vezes, é desvalorizado, é achincalhado, é vítima de corrupção e outros, né, outros malefícios, outras contribuições não benéficas. O SUS é uma política pública que beneficiou toda a população brasileira. Quem tinha grana, quem não tinha grana, acabou sendo beneficiado, e esse é o papel e essa é a natureza das políticas públicas. Elas também beneficiam e afetam todas as pessoas. Quando elas também não são eficazes, elas afetam de maneira negativa todas as pessoas também. E aí, vejam, as políticas públicas, elas englobam diversas áreas. Educação, políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, de segurança,
de mobilidade, de meio ambiente, de habitação, de transporte. Muitos números, né, dos institutos que trabalham com o meio ambiente demonstram a quantidade de mata que foi devastada nos últimos anos aqui no Brasil, a quantidade de, eh, como é que chama, hein? Perseguição aos territórios indígenas, muitas políticas públicas que não foram empreendidas de maneira adequada, trouxeram muitos prejuízos a muitos grupos sociais, a muitos grupos da população brasileira. E aí, só um minutinho, gente. E aí vamos para uma definição breve, né, do que são as políticas públicas. São o conjunto de programas, de ações, de decisões tomadas pelos governos, sejam eles federal, estadual ou municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos e privados, visando o bem comum, visando a solução dos problemas públicos. As políticas públicas existem para isso. Elas se estabelecem no âmbito governamental, mas envolvem múltiplos atores sociais. E são processos que se estabelecem ao longo do tempo. Não são soluções mágicas, não são uma varinha, né, de condão, elas são processos de diálogos, de construção, de participação e depois de efetivadas de monitoramento, né? A gente precisa monitorar as políticas públicas para que elas de fato alcancem aí os objetivos para os quais foram criadas. E aí alguns conceitos de políticas públicas, uma política, uma teia de decisões que alocam valor, decisões que se interligam, nenhuma sozinha é suficientemente capaz, eficaz. Uma teia, um emaranhado que não se choca, mas se complementa. Com a política pública, o objetivo é a resolução de problemas ou de conflitos, né? Valor. Essa é a definição do Easton, né? E aí, vejam, não é só uma ação isolada. Se a gente for falar das políticas públicas que garantam aí os direitos das mulheres, e se a gente for falar das políticas públicas de segurança, a gente vai ter uma série de entes públicos envolvidos, Secretaria da Mulher, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, e dentro delas, delegacias da mulher, casas de acolhimento, serviço de atendimento psicológico, de retirada de documentos, porque muitas mulheres vítimas de violência têm seus documentos danificados, né, pelos seus companheiros, etc. Campanhas durante o carnaval sobre assédio sexual. Então, vejam, as políticas públicas elas são um emaranhado que não se choca, mas se complementa de programas, de ações, de projetos, e eles existem em médio e longo prazo, né? Políticas públicas, por exemplo, de erradicação do trabalho infantil, que só vão ter resultado 1 ano depois, 2 anos depois, 10 anos depois, resultados significativos. Então, não são passes de mágica, são construções que demandam tempo, demandam envolvimento, demandam articulação de diversos sujeitos. O Jenks, né, ele vai dizer que as políticas públicas são um conjunto de decisões interrelacionadas, concernindo a concepção de metas e aos meios para alcançá-las. Ele dialoga com o pensamento do Easton, né? As decisões geram meios para que se alcancem as metas estabelecidas dentro de uma situação de grupos específicos. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente precisa muito de políticas públicas que garantam a sobrevivência da população trans, né? A gente tem a sigla LGBTQIAPN+, e o T da sigla hoje, na comunidade LGBT+, é o grupo que mais sofre violências, desde espancamentos a mesmo assassinatos. Então, para que a gente tenha políticas públicas que alcancem esse grupo específico, é necessário cobrança, articulação, mobilização, porque hoje realmente talvez seja o grupo mais ameaçado que nós temos no nosso país, é o grupo da população T, né? População trans. E um outro exemplo aqui, nesse conceito do Jenks, é o déficit habitacional, né? A gente tem construção de conjuntos habitacionais, porque sempre vai ter mais gente sem casa, né, do que
tem até um slogan de um movimento social aqui, que é o MTST, que é o movimento dos sem-teto, né? São os trabalhadores urbanos que não têm moradia, que estão em situação de rua, ou ocupando prédios públicos, etc. E aí o lema deles é: muita gente sem casa, muita casa sem gente. Porque aqui no Recife a gente tem muitos prédios, principalmente públicos, abandonados, interditados, enquanto várias pessoas estão na chuva, no sol, e principalmente na pandemia, isso foi crucial. Então, esse é um exemplo aí que ilustra um pouco a definição do James. Tem também a definição do ECLO, né, que é uma política, né, uma política pode ser considerada como um curso de uma ação ou de uma inação, ou de uma não ação, mais do que decisões ou ações específicas. Quando, por exemplo, o governo, sei lá, federal, decide que não vai vacinar a população indígena não aldeada, né? A gente teve esse problema no Brasil durante a pandemia. A população indígena que não estava em aldeia precisou de mobilização para garantir o direito à vacina, porque, em tese, as políticas públicas para esse grupo específico afirmam que os que não estão aldeados não podem ser beneficiados, né, pelas campanhas aí de imunização e especificamente da Covid. Então, quando um governo decide não agir, ser omisso, ele também está desenvolvendo uma política pública de negação. A política pública não é só uma ação, né, a partir da definição do ECLO, é uma não ação também, uma omissão também é uma política pública. O aspecto prático da política pública não é só tomar uma decisão e ou executar uma ação. Quando não há decisão ou ação, isso também é uma política pública. O governo pode criar e pode deixar de fazer alguma coisa. Isso também é uma política pública. E aí, veja, quando o governo deixa de cobrar impostos de um determinado grupo, né, dos banqueiros, por exemplo, dos partidos agora, acho que houve um perdão de dívidas, de multas, né, dos partidos, e quando o governo decide perdoar essas dívidas, isso também é uma política pública, né? A política não é só fazer, é também não fazer. Quando a gente tem falta de políticas públicas para a comunicação, isso é também uma política pública de omissão, né? Que beneficia o comercial, que beneficia só a publicidade, não beneficia os veículos comunitários e independentes. O Vidal, que ele vai dizer que o termo política pública é usado para referir-se a um processo de tomada de decisões, mas também ao produto desse processo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma política pública de construção de moradias, ao final dessas construções eu vou ter as pessoas tendo a sua casa, né? Como é, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que passou por várias transformações já, né, beneficiou públicos diferentes, distintos. Gente começou com gente que ganhava pouco, depois atingiu pessoas que ganhavam mais, mas o fato é que o produto, né, a casa, o Minha Casa Minha Vida, é também parte aí das políticas públicas. O produto é o resultado da política, os conjuntos habitacionais, mais segurança, menos mortes e menos gente em situação de vulnerabilidade social. E aí, para o que servem essas políticas públicas? Elas servem para assegurar determinados direitos humanos, promover a dignidade da pessoa humana, que é o foco dos direitos humanos, e fortalecer a cidadania de determinados grupos ou segmentos da sociedade. E aí, quando eu faço aqui um recorte de políticas públicas de comunicação, se eu tivesse no meu país políticas públicas de comunicação efetivas, eu estaria assegurando os direitos humanos a partir do direito humano da comunicação, eu estaria promovendo a dignidade das pessoas envolvidas nesse processo, sejam as produtoras, né, as emissoras ou as receptoras da informação, eu fortaleceria a cidadania de diversos grupos, porque quando eu consigo acessar o direito à comunicação, eu tenho uma diversidade, né, de representações, seja na minha redação, seja no veículo que a gente produz. Então, as políticas públicas servem para isso, para fortalecer segmentos da sociedade. E aí, vejam, é importante também perceber que nas políticas públicas existe o viés político e o viés administrativo. Na maioria das vezes,
nos aspectos políticos, as políticas públicas passam por um contexto de conflito de interesses e isso pode acarretar na fragilidade da implantação dessas políticas públicas. E aí, quando a gente vai para as políticas públicas de comunicação, é justamente isso que a gente falou. A gente viu aí conflito de interesses, porque os parlamentares são também donos de veículos, né, de comunicação, e aí a implantação das políticas públicas fica frágil. A gente só tem políticas públicas de comunicação para garantir a publicidade nos veículos tradicionais. A gente não tem políticas públicas para garantir a diversidade de conteúdos, de narrativas nos veículos comunitários e independentes, né? E aí, nesse contexto, existem os interesses do Estado e os interesses do governo. Tu vai Oi? Oi, acho que entrou aí talvez um microfone que está aberto, alguém conversando aí com alguém. Deixa eu ver onde é isso. Não sei, acho que já passou. Bom, voltando para cá, deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, veja, uma coisa é a política pública de Estado, outra coisa é a política pública de governo. A gente precisa de políticas públicas de Estado, porque aí elas são permanentes, é mais difícil desarticular. Mas quando eu tenho política de governo, acabou aquele governo, vai embora, o outro que chega não vai ter compromisso com essa política. Então, a gente precisa de políticas de Estado garantidas em lei, garantidas em documentos legais, para que, né, por exemplo, o SUS não é uma política de governo, é uma política de Estado. Se a gente não tivesse o SUS tão articulado, e olha que ele foi bastante desarticulado nos últimos anos, mas se a gente não tivesse o que a gente ainda tem de SUS, a imunização da população brasileira estaria ainda mais ameaçada, né? Os números poderiam ser ainda piores, mas como política de Estado, ela é mais fortalecida. E aí a política de Estado, ela independe de quem está no governo, e ela é garantida na Constituição, né? A Constituição, ela tem muitas garantias, né, para os direitos que são confirmados em legislações específicas, como a gente viu ontem, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor e outras legislações complementares. A gente precisa de regulação da mídia, de regulamentação da mídia, uma vez que a Constituição prevê, mas isso efetivamente nunca aconteceu no Brasil por conta do conflito de interesses. E aí, a política de governo era definida por um governo eleito através de projetos e programas. Acabou aquilo ali, acabou também a política pública. E aí, as políticas públicas, elas são geradas por uma série de interações entre decisões de diversos atores sociais e não apenas de tomadores de decisões, mas a sociedade, a administração pública, etc. Ou seja, existe uma influência da sociedade em torno das políticas públicas. Um exemplo bom disso é a lei da ficha limpa. E existem outros exemplos. Então, como a gente tem hoje no campo dos direitos uma possibilidade de tutelar os direitos junto com o Estado, não apenas o Estado é quem tem esse dever, mas a gente pode compartilhar. Quando a gente fala de diversidade, a gente precisa também fortalecer iniciativas de diversidade nas redações, para que, tendo redações diversas, a gente pode também ter conteúdos diversos, narrativas diversas, versões diversas em nossos conteúdos. E aí existem tipos de políticas públicas, eu vou ler só para a gente se inteirar um pouco, vocês vão ter esses slides depois também. As políticas públicas são distributivas, né? Elas ofertam serviços do Estado, utilização de equipamentos públicos, por exemplo, pavimentação de ruas, parques públicos, etc., etc. Tem políticas públicas redistributivas, que elas distribuem renda na forma de financiamento em serviços, equipamentos e seguros, financiamento para a compra da casa própria, para a reforma da casa própria, para montar o seu negócio, por aí vai. As camadas mais altas da sociedade financiam as pessoas com rendas menores. Essa é a lógica das políticas públicas redistributivas. Por exemplo, o IPTU nas áreas mais nobres ele é maior, o IPTU nas áreas menos nobres ele é menor. E aí, para alguns, há isenção e há aumento desse imposto para pessoas com um maior poder aquisitivo. Então, quem mora no metro quadrado mais caro paga um IPTU maior para redistribuir esse valor para quem mora em lugares
menos nobres, vamos dizer assim. E as políticas públicas regulatórias, que elas criam normas, marcos regulatórios, implementam serviços e equipamentos mediante avaliação de setores específicos, né? E aí, limitação de vendas, importação de determinados produtos, linha branca dos automóveis, dos eletrodomésticos, para poder você ter um preço melhor e, né, políticas dessa natureza. E aí, resumindo, as políticas públicas são instrumentos utilizados para se atingir os objetivos políticos que deveriam ser o bem comum ou a solução de problemas da sociedade e não a obtenção e a manutenção do poder. No Brasil, a gente já entendeu que muitas políticas públicas são feitas, são criadas para beneficiar quem já é beneficiado, públicos específicos, banqueiros, produtores do agronegócio, etc., etc., e as populações menos favorecidas, as que são marginalizadas, estigmatizadas, apagadas, continuam recebendo pouquíssimos investimentos de políticas públicas, né? Se a gente compara com esse outro grupo que acaba recebendo perdão de dívidas, renegociação de dívidas e por aí vai. Bom, volta aqui para a conversa, deixa eu fechar aqui esse arquivo para a gente voltar aqui. Que eu ainda apanho com esse zoom. Pronto, acho que eu consegui agora. Volta para cá. Deixa eu ver se eu volto para cá. Pronto. E aí, minha gente, nos conteúdos que vocês produzem, queria que vocês respondessem aí para mim essa pergunta, por favor. Quem não puder falar no microfone, escreve. Quem não puder escrever, manda aí um sinal por telepatia, que daqui eu vou tentar capturar. Mas eu queria saber dos conteúdos que vocês produzem nos espaços onde vocês estão. Esses conteúdos trazem essa correlação entre os direitos das pessoas e as políticas públicas, os direitos do cidadão e o dever do Estado, ou não? Como é que é a abordagem que vocês fazem nos conteúdos que vocês produzem? Queria entender um pouco aí a produção de vocês. Quem começa? Aqui no meu caso, a gente está falando de direitos fundamentais, né? Como direito à energia elétrica, à água, né? São coisas assim essenciais e ainda se faz necessária essa discussão e essa abordagem. Então, sim, todos os dias, né? Quando esse assunto é abordado, quando poluição de rios, enfim, todos os dias acontece algo nesse sentido. Então, todos os dias a gente tem que lembrar dos direitos fundamentais das pessoas, né, das comunidades. Não estamos nem... assim, a gente não está indo nem para uma discussão mais... não chegamos nos... Quase não consigo chegar nos direitos das mulheres, no direito dos trans, no direito dos negros, dos indígenas, porque os serviços essenciais ainda estão sendo, né, discutidos, né? Então, assim, é triste, né? Mas, assim, a gente tem que abordar, tem que provocar, tem que estar questionando, porque é o mínimo, né? É o essencial. Enquanto o problema persistir, tem que falar dele, né, Viviane? Não dá para esquecer Sim, se não houver solução. sim. E vocês estão ainda, vamos dizer assim, na segunda geração dos direitos, trabalhando os direitos fundamentais, né, os direitos básicos, né, da população. Não conseguiram nem Sim, avançar para os direitos coletivos e difusos, né, como os direitos da mulher, etc., porque os básicos não chegaram ainda. Mas é isso, sim, se a população sofre ainda com o problema e a solução não foi dada, o assunto não pode ser apagado, né? Não pode morrer. Obrigada, sim. Viviane. Muito obrigada, viu, pela tua contribuição aí. Quem mais pode trazer aí contribuições para a gente entender como é que está sendo no espaço ou nos espaços onde vocês estão? Almi, tem que lembrar o nome de Almi. É a mesma coisa. Parece que nosso Brasil, a situação é igual a todos os municípios, todos os estados aí. Parece que está a mesma coisa. Aqui a gente vê muito aqui a situação aqui da concessionária de água. Estoura todinha o asfalto,
entendeu? Fica aquelas buraqueiras. Agora mesmo, nossa cidade aqui, eles estão fazendo um trabalho aí de estar escavando toda a cidade, deixando muito buraco na rua. Está tendo muito acidente de moto, de carro, quebrando o carro na cidade. Então, essa aí é uma coisa que a gente fica de cima, cobrando, batendo em cima disso aí direto, tá? E também sobre a energia nossa aqui também. A gente cobra muito isso aí. O que acontece aqui na nossa cidade? As pessoas, a empresa de energias, eles cortam a energia no final de semana, às vezes na sexta-feira. Aí as pessoas aí têm pessoas acamadas dentro de casa, pessoas doentes em cima de uma cama, que fica na sexta-feira, no sábado e no domingo sem energia. E a gente fica brincando em cima disso aí e não consegue, tá? Às vezes a gente consegue fazer até um boletim de ocorrência e entrar na justiça, as pessoas ganham alguma indenização por esse motivo, mas acontece muito aqui, a gente cobra muito sobre isso aí. E também a falta de regulação de consulta, entendeu? Às vezes uma pessoa já está na situação que não consegue mais nem andar, doente e tal, quando vai marcar uma consulta daqui 30, 40 dias. Quando a pessoa chega lá no hospital, ele toma medicamento em casa, comprando um remédio para dor, daquilo lá já acabou a dor, já passou a dor, já está bom. Então, a gente cobra muito isso aí. Então, isso aqui é o que mais acontece aqui na nossa cidade. E sobre também o meio ambiente, os nossos rios aqui também estão tudo poluído, tá? A gente faz bastante reportagem mostrando a situação que passa alguns rios dentro da cidade, as pessoas jogam garrafa, sofá, cadeira, pneu velho, tudo até tem lixo dentro. Às vezes a prefeitura do nosso município, o secretário do meio ambiente, não está nem aí, sabe? Não está nem aí. E às vezes também a gente fez até uma reportagem essa semana passada, que a justiça aqui de Rondônia, eles fazem um TAC com a prefeitura e doa as madeiras que aprende muita madeira serrada aqui. Coloca no depósito da prefeitura, que é para fazer ponte, fazer cerca, fazer brinquedo para criança, alguma coisa assim. Os próprios funcionários pegam aquilo, vendem aquelas madeiras, tira aquelas madeiras de dentro de noite, de madrugada. Aconteceu isso aí, a gente fez a denúncia que o cara foi preso, essas funcionários da prefeitura. Isso aí a gente é malhado, batido em cima. Tá? É muito perseguido isso aí. Mas a gente vai trabalhando do jeito que pode, porque graças a Deus eu não tenho nada com a prefeitura, com a Câmara de Vereador aqui da nossa cidade. Tá? Eu não recebo nada deles, então eu sou, dentro da cidade de Ariquemes, eu sou independente. Agora, no estado, eu já tenho um pouquinho de receio de fazer alguma coisa, porque eles recebem alguma coisa lá e que falar muito do governo, ele começa, às vezes, ter tira alguma coisa que a gente tem. E é pouquinho, mas a gente vive isso. Difícil, né? Muito difícil isso, felizmente. Por isso que é importante ter financiamento externo, porque aí quanto menos você depende do poder local, mais independência você tem. Eu sei que é um desafio gigante, mas é um caminho para ter essa independência, né, Alma, em relação ao poder local. Vou ler aqui o que Irisvaldo escreveu, que acho que ele não está podendo falar, está escrevendo, né? Está ainda no trabalho. Ele escreveu assim: tentamos dar atenção às causas sociais que, na maioria das vezes, resultam em pautar cobranças, a negação de direito, na maioria das vezes, por parte do poder público. É o maior violador, né? O Estado, o poder público, é o maior violador dos direitos humanos, infelizmente, no Brasil. Viviane escreveu: apenas para mencionar, o novo ensino médio contempla a comunicação em algumas disciplinas, mas na prática vejo profissionais que dominem o assunto. Não vê, né? Porque eu acho que tem uma figurinha aqui em cima. Não vejo profissionais que dominem o assunto nas salas de aula. Deixa eu ver, acho que Elisvaldo escreveu de novo. Não, peraí, estou enrolada aqui. Não, esse mesmo. Na verdade, Viviane, não só o novo ensino médio, mas deixa eu ver se eu acho aqui uma informação. Lembrando de Secretaria de Educação. Deixa eu ver se o nome da secretaria. Existe hoje, na estrutura do governo federal, uma secretaria chamada Secretaria de Direitos Digitais e Educação Midiática.
Essa educação midiática é o que eu acabo falando lá no TVDH, naqueles 2 blocos que a gente viu, que é o que garantiria que a população, a partir, né, das gerações que estão vindo, saíssem desse lugar de cegueira, vamos dizer assim, de analfabetismo midiático, para entender como a mídia funciona, fazendo análise crítica de mídia, entendendo como incidir, como dialogar e como conviver com essa mídia. Essa secretaria, quem fica à frente dela é um sujeito chamado João Brant. João Brant, ele é jornalista, ele é do coletivo Intervozes, eu não sei, ele foi, né, ou ele é ainda, eu acho que ele deve estar licenciado. O coletivo Intervozes é aquele coletivo que eu citei ontem, que moveu uma ação no Ministério Público Federal contra o programa de João Kleber na Rede TV. Lembra que eu falei ontem? Então, o João Brant é alguém dos movimentos sociais que está hoje na estrutura do governo federal, do governo do presidente Lula, nessa secretaria que foi criada, né? É uma secretaria nova, ela é uma secretaria que envolve a educação midiática e os direitos digitais, e aí o objetivo dessa secretaria é justamente promover ações interdisciplinares para impulsionar o desenvolvimento das habilidades necessárias, né, para que as pessoas convivam de forma mais segura com esse ambiente das mídias, né? É uma secretaria nova, os desafios são gigantes, gigantes, né? Gigantes mesmo. E essa secretaria também tem o objetivo de auxiliar na formulação, na articulação e na implementação de políticas públicas de educação midiática, além de auxiliar na proposição e na implementação de políticas públicas para promover o bem-estar no ambiente digital, né, no ambiente midiático digital. Então, veja, é uma secretaria nova, é um tema novo, é um desafio que não é novo, mas pela primeira vez a gente conseguiu, digamos assim, colocar na estrutura do Estado uma, uma pasta, né, e um representante legítimo para tentar negociar e tocar esse barco, né? Eu que estou no campo da educomunicação, né, que trabalha a educação dialógica, a comunicação educativa, proposta por Paulo Freire, e hoje tendo o professor Ismar de Oliveira Soares como grande representante, esse campo da educomunicação, que tem várias áreas de intervenção, entre elas a educação mediática, tem participado ativamente da consultoria para essa secretaria, para que a gente possa fazer diálogos e conversar muito para conseguir levar para os espaços públicos de decisão, de poder e etc., o cuidado e a preocupação com essa educação midiática. Porque, percebam, se a gente tivesse no Brasil educação midiática, muito provavelmente as eleições de 2018 teria outro rumo, porque as pessoas não cairiam tão facilmente nas fake news, as pessoas não seriam tão facilmente manipuladas nas suas emoções, nas suas preferências, nas suas escolhas. E uma população deseducada mediaticamente, ela facilmente é engolida, né, pelas fantasias que nos são apresentadas diariamente em alguns espaços comunicativos. Então, a educação midiática ela está no papel, né, ela está garantido na estrutura de um Estado que ainda não consegue desenvolver isso de uma maneira plena. Cabe a gente também fortalecer esse campo para garantir essa diversidade de vozes. A diversidade de vozes começa pela diversidade da participação dessas pessoas na produção dos conteúdos. Então, a gente precisa que nas nossas gerações existam mais pessoas negras, mais pessoas indígenas, mais pessoas LGBTs, mais pessoas que moram nas periferias, pessoas que moram nas áreas ribeirinhas, pessoas. Percebem, a gente precisa sim, porque a gente não dá conta desses temas. Eu lembro que uma vez eu conversando com os alunos em sala de aula, no intervalo aí de uma aula, eu disse assim para um aluno que é um homem negro, ele é um homem LGBT, e eu disse assim para ele: olha, eu não sou uma pessoa consumista,
Eu gosto muito mais de ver do que de comprar, não faço questão de comprar. Eu sou capaz de passar uma tarde inteira passeando tranquilamente entre os corredores de uma loja de departamentos, só olhando prateleira, olhando vitrine, sem comprar nada, e assim eu sou feliz. Eu falei isso assim de uma maneira bem despretensiosa, e o meu aluno negro, LGBT+, disse: olha, Dé, tu só é capaz de passar uma tarde inteira passeando tranquilamente entre os corredores dessa loja, porque tu não és uma mulher negra. Aí eu disse: como assim? Não entendi. Aí ele disse: porque se você fosse uma mulher negra, você não ia passear tranquilamente. Porque quando você estivesse passeando, provavelmente um segurança da loja ia começar a te seguir, ia começar a te monitorar, e ele até pudesse te perguntar: está precisando de alguma coisa? Porque a gente é sempre vítima desse tipo de desconfiança nesses espaços. Eu fiquei bem chocada com isso, porque apesar de estar no campo dos direitos humanos, isso já faz algum tempo, mas eu já estava há algum tempo também nesse lugar. Eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha entendido dessa forma, e eu precisei que o meu aluno negro me dissesse isso para que eu pudesse entender que uma pessoa negra, ela não pode, a ela não é dado o direito de passear tranquilamente uma tarde inteira entre os corredores de uma loja sem que alguém ache que aquela pessoa é uma ameaça, que aquela pessoa pode roubar, que aquela pessoa não é uma pessoa honesta. Então, para que a gente tenha essa diversidade de vozes na nossa mídia, a gente precisa que essas pessoas estejam na mídia, também produzindo conteúdos, também contribuindo com as suas percepções para as pautas que a gente vem construindo. Certo, minha gente? Eu preciso passar uma tarefa de casa para vocês, e vocês têm um tempo corridíssimo, eu sei, mas a gente precisa construir juntos também as coisas, que é o seguinte: eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, uma pesquisada no Google, podem trazer exemplos dos próprios espaços onde vocês estão, do Portal Corrente, do Alerta Rondônia, do Pedreirense, enfim, dos espaços onde vocês estão, ou de outros. Eu queria que vocês trouxessem reportagens, matérias, conteúdos que possam ser para blog, para audiovisual, mídia sonora, o que for possível, onde a gente tivesse exemplos positivos de diversidade, entendendo agora que a diversidade é a possibilidade de termos pessoas diferentes, diversas, plurais, ocupando espaços de produção midiática. Então, o desafio para vocês de hoje para amanhã é pesquisar exemplos, né? Cada um traz um de um conteúdo que foi produzido a partir da perspectiva da diversidade. E não existe certo e errado. Vocês vão trazer os seus, eu vou trazer também alguns, e a gente vai fazer um passeio aí pelos exemplos para entender ainda mais onde é que essa diversidade pode ser possível, quais as contribuições que ela pode trazer, e quando até a ausência dela existe, que consequências isso traz para o conteúdo que a gente vai veicular. Todo mundo entendeu qual é a ideia da tarefa de casa? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Fico até com medo, viu, minha gente? Quando ninguém tem dúvida. Então, essa é a lógica. Vocês vão trazer e vão exibir aqui para a gente. Quando a gente abrir aqui o chat, vocês colocam aqui o link, eu abro o espelho aqui para a gente ver juntos, e vocês vão comentando, podendo falar, e todo mundo vai poder falar também. É uma aula colaborativa, e não mais expositiva, como foi muito a de ontem e a de hoje, certo? Então, vocês vão fazer isso, eu vou trazer também as minhas, e a gente vai amarrar aqui algumas coisas, porque a gente amanhã tem o terceiro encontro, e do terceiro para o quarto eu vou propor que a gente produza aí algum conteúdo próprio, né? Pode ser um conteúdo já pronto, para poder trazer ele, certo? Para a gente também avançar nessa coisa da diversidade nas redações. Queria encerrar ouvindo de novo vocês. Eu acho muito ruim aulas remotas. Eu gosto muito da vida presencial. Sei que o online trouxe muitas facilidades, mas principalmente para um ambiente colaborativo de construção de conhecimentos, eu acho o ambiente virtual um pouco empobrecido. Então, estou sempre pedindo a vocês para falarem, para a gente também diversificar essas vozes, não ficar somente eu aqui falando.
Então, queria ouvir um pouco vocês aí a respeito de hoje, do encontro de hoje, do que a gente conversou hoje. Qual foram as percepções? Foi importante? Não foi importante? Eu já sabia, eu não sabia? Vocês podem formular uma frase. Ontem eu pedi uma palavra, né? Hoje eu vou pedir uma frase para que a gente possa nos despedir aqui, eu entendendo um pouco como foi a percepção de vocês sobre o encontro de hoje. Quem começa? O quórum hoje foi bem pequenininho, não foi, minha gente? 3 alunos. Pessoal que teve parte do pessoal que veio ontem que não conseguiu vir hoje, né? Acho que a gente tinha Daniel ontem ainda, né? O Daniel Cássio também não veio. Mas vamos lá, quem começa aí falando um pouco aí da sua percepção sobre hoje, políticas públicas, direitos humanos, direito à comunicação, diversidade? Quem começa? Bom, só eu que falo. Não, eu acho que assim a abordagem jornalística do ponto de vista dos direitos humanos, ela é diferente e ela precisa ser levada em consideração. Por isso que essa discussão de hoje é tão importante, de ontem e de hoje, essa abordagem, ela é importante, porque nos faz lembrar desse ponto de vista, que a gente tem que se exercitar, né? Tem que forçar, tem que ir atrás e buscar essa abordagem. Maravilha, Viviane. Obrigada, viu? Muito obrigada. Almi, tu consegue falar? Acho que Elisvaldo vai escrever, né? Que ele está sem poder falar, está participando aí com a escrita. Não sei se ele já está podendo. Almi, estás podendo falar? Posso falar. A aula, eu estou falando, ontem e hoje foi uma das melhores aulas que a gente teve, está gostando muito. Foi muito importante essa de hoje, então a gente vai ficar sempre ligado para aprender mais. Estou vendo muito vocês, vendo as meninas falar aí, os meninos, e estou gostando. Isso que eu tenho que falar. A aula foi muito importante. Deixei tudo anotadinho aqui para me ver que eu faço alguma coisa também. Joia, querido. Obrigada, viu? Muito obrigada. E aí, Elisvaldo, consegui se inscrever? Esqueci esse aqui, não. Esse aqui foi a outra vez. Olha aqui, Viviane. Acho que... Eu vou jogar aqui no chat um link de uma matéria do pessoal do É Nós, conteúdo, para vocês depois darem uma... Eu consegui botar, minha gente? Consegui. Sobre diversidade, botei um link aí, depois se Jéssica puder jogar no grupo do WhatsApp da turma, para que vocês deem não é um texto longo, para vocês darem uma olhadinha, é um texto interessante. Elisvaldo escreveu o seguinte, eita, foi bem grande, calma, peraí. Ai, meu Deus, consegui. Eu ponho muito desse bichinho aqui. Eu diria que a aula de hoje reforça o tema com a lei, a história e os cases apresentados. Joia, Elisvaldo, obrigada, viu? Gente, é isso. Tá aí um linkzinho para vocês darem uma lida numa matéria do pessoal do É Nós sobre diversidade nas redações. Isso pode ajudar vocês aí também com as compreensões, as leituras, etc, etc, etc. Tá bom?